O funcionamento dos hormônios do corpo humano são muito determinantes para o nosso bem-estar. Muitos incômodos que sentimos podem estar sendo gerados por alguma instabilidade hormonal. Nosso sistema endócrino é um processo que vale a pena entender e investigar. Hormônios não diminuem porque envelhecemos. Pelo contrário, nós envelhecemos porque nossos hormônios diminuem. Hormônios são moléculas produzidas e secretadas por glândulas. Tanto mulheres quanto homens produzem mais de 50 tipos de hormônios diferentes. Temos várias funções de comunicação entre as partes de nosso corpo. Os hormônios são uma delas. Eles servem como códigos para a regulação de praticamente todas as funções do corpo, como por exemplo o crescimento, a ovulação, a produção de energia, etc. Gerenciam a chamada homeostase, o processo de restabilização constante do corpo. Os hormônios ficam trafegando pela corrente sanguínea e vão das glândulas até os tecidos e órgãos. Cada hormônio jogado no sangue é um parâmetro de medida para o cérebro e para as células se comunicarem. As glândulas do corpo possuem células-alvo com moléculas receptoras de hormônios, que detectam a quantidade de hormônios que constam no nosso sangue. Cada quantidade de cada hormônio presente no sangue determina um tipo de comando diferente para as células. Cada molécula receptora se encaixa perfeitamente em um hormônio específico através de seus átomos complementares. Quimicamente, um grupo atômico O ou NH, por exemplo, pode formar uma forte conexão com um grupo CO ou N, através de suas pontes de hidrogênio. Análogo a uma chave em sua fechadura própria. De acordo com a quantidade de moléculas hormonais no sangue, detectadas pelas células-alvo desse hormônio, essas células-alvo vão secretar outro hormônio para informar ao corpo o status da situação, feedback hormonal ou retroalimentação. As glândulas cerebrais também entram nesse processo para gerenciá-lo. Como um exemplo, vamos falar do ciclo da glicose e da insulina no sangue. Quando os níveis de glicose no sangue estão altos, as células beta do pâncreas produzem e secretam insulina que comandam as células a absorverem essa glicose. Quando os níveis de glicose estão baixos, as células alfa do pâncreas produzem glucagon, que estimula o fígado a liberar mais glicose na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o hipotálamo contém neurônios especializados que detectam as mudanças nos níveis de glicose e insulina do sangue, que então gerencia as funções energéticas e a fome do indivíduo. De maneira bem simplificada, os principais hormônios femininos são estrogênio, progesterona e testosterona. Todos produzidos pelos ovários, a gônada feminina. A produção e o consumo de hormônios variam significativamente durante as fases da nossa vida. E variam de forma muito diferente entre homens e mulheres. Na mulher, o estrogênio e a progesterona aumentam gradativamente durante a infância, adolescência e fase reprodutiva. Mas despencam abruptamente na menopausa, porque os ovários reduzem sua produção até parar. Já o hormônio mais predominante nos homens é a testosterona, produzida pelos testículos. Sua produção aumenta gradativamente durante a infância e puberdade e cai consideravelmente na andropausa. Estrogênio é uma classe de moléculas hormonais que diferem em quantidade dependendo da fase de vida do indivíduo. É mais predominante nas mulheres. É um tipo de hormônio colesterol, que é um tipo de molécula esteroide, formado basicamente de gordura, com átomos de carbono dispostos em 4 anéis ligados entre si. O estradiol, é o tipo de estrogênio mais comum na fase reprodutiva das mulheres. O estriol predomina durante a gravidez. E a estrona predomina após a menopausa. Os estrogênios influenciam a distribuição, o armazenamento e a queima das células adiposas, gordura. Além de serem hormônios sexuais e reprodutivos. Quando o cérebro, através da hipófise, de uma criança identifica que ela se desenvolveu o suficiente, por volta dos 12 anos de idade, e atingiu as reservas de gordura corporal, ou de energia, necessárias para começar um processo reprodutivo, é o gatilho que faz com que o cérebro desse indivíduo comece a ordenar a liberação dos hormônios da puberdade. Na mulher, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, são os hormônios da puberdade,
e da menarca, a primeira menstruação. Os hormônios femininos da ovulação teoricamente variam em ciclos constantes de 28 dias durante toda a idade reprodutiva da mulher. O FSH estimula os ovários a fortalecer os folículos que amadurecem os ovócitos, os gametas, ou células sexuais femininas, num período de aproximadamente 14 dias, fase folicular do ciclo menstrual. Com um ovócito pronto para receber um espermatozoide, o cérebro da mulher estimula um pico de estrogênio, que por sua vez estimula a produção de LH, que promove a ovulação. E com a ovulação, o LH diminui e ocorre o aumento da produção de progesterona, o hormônio progestação. Não ocorrendo a gravidez, os níveis de estrogênio e progesterona despencam e ocasionam a expulsão desse óvulo e do endométrio preparado durante a fase folicular, a chamada menstruação. Com a queda da progesterona, o FSH volta a estimular os ovários a amadurecer um próximo ovócito, recomeçando o ciclo ovulatório. Todos os milhões de ovócitos da mulher são formados antes dela nascer. E assim que formados já começam por um processo de seleção natural, degenerando continuamente os ovócitos mais fragilizados durante toda a sua vida. A mulher chega na sua fase reprodutiva com aproximadamente uns 300 mil ovócitos, onde apenas uns 500 serão ovulados. Quando a quantidade de ovócitos no ovário da mulher chega à escassez, geralmente abaixo de 1000 folículos, por volta dos 50 anos de idade, o cérebro, hipófise, despenca a produção FSH, que por consequência, despenca a produção de estrogênio e progesterona pelos ovários. Com o processo evolutivo da humanidade, cada vez mais um indivíduo tem tempo de vida útil após seu período reprodutivo, expectativa de vida. Várias pesquisas em grupos de humanos, baleias e outros animais, demonstram que a geração de avós ajuda a preservar e aumentar a longevidade de uma espécie, hipótese da avó. Mas praticamente qualquer instabilidade em qualquer hormônio do corpo humano gera incômodo, disfunção hormonal. Pergunte para a sua médica sobre o fitoterápico erva de São Cristóvão, Actaia racemosa, muito usada por indígenas, que atua no hipotálamo e é geralmente indicada para alívio dos sintomas indesejados da menopausa. Mas também pode ocasionar efeitos colaterais. E sempre focando também no autocuidado e na alimentação. Mas atenção! O autodiagnóstico e a automedicação são altamente perigosos. Sempre busque a orientação de um profissional de saúde, para um diagnóstico e tratamento adequados. O ciclo circadiano é um período de aproximadamente 24 horas que determina o funcionamento dos nossos padrões alimentares, intestinais, de sono, vigília, hormônios, temperatura, dentre outras funções fisiológicas. Muito influenciado pela luz natural, um desequilíbrio nesse ciclo, nesse relógio biológico, pode ocasionar problemas de saúde. Carboidrato, hidrato de carbono ou glicídio, é o nome genérico dado a uma ou mais moléculas compostas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A glicose, ou açúcar, é o tipo de carboidrato mais simples, com somente uma molécula, monossacarídeo, ou um açúcar. O amida é uma cadeia de centenas ou milhares de moléculas de glicose unidas, polissacarídeo, muitos açúcares. É gerado dentro das plantas para armazenar energia. Possui ligações do tipo alfa entre as moléculas de glicose, que podem ser quebradas pela digestão humana com a ajuda da enzima amilase, por exemplo, glicólise. As fibras alimentares, ou celulose, também são um tipo de carboidrato polissacarídeo produzido pelas plantas, mas possui ligações beta, mais rígidas e estáveis, que não podem ser quebradas pelo organismo humano. Quando comemos, uma série de enzimas digestivas, amilase, maltase, sacarase, lactase, etc., transformam o amida, carboidrato complexo, em glicose, carboidrato simples, desde a boca até o intestino. E no intestino delgado, a glicose final é então jogada na corrente sanguínea. Cada molécula de glicose produzida é transformada em 10 pares de elétrons de alta energia, acompanhado de aproximadamente moléculas de 32 ATP, trifosfato de adenosina, ou molécula de energia.
Esse processo chama-se respiração celular, pois libera dióxido de carbono, CO2, no sangue, que é então eliminado pelos alvéolos pulmonares. Os instáveis elétrons gerados pela quebra da glicose dentro das células se juntam a moléculas de oxigênio que vêm dos pulmões, adicionado a íons H+, prótons, para produzir as estáveis moléculas de água, HU. Essa água metabólica é reutilizada pelas próprias células, ou eliminada através dos rins, do intestino, do suor, da respiração pulmonar, da saliva, etc. A glicose que vem do sangue vai para todas as células do corpo, e é usada para produzir ATP, a molécula que carrega a energia da respiração celular. A glicose que sobra no sangue após a respiração celular, vai para as células dos músculos e do fígado, que se juntam formando o glicogênio, glicogênese. A molécula do glicogênio é composta por várias moléculas de glicose juntas, que são capazes de se quebrar novamente em glicose de forma quase que imediata, liberando-as na corrente sanguínea principalmente quando o corpo está hipoglicêmico. Mas quando comemos carboidratos demais, toda a glicose em excesso, que sobra depois da respiração celular e da reserva de glicogênio nos músculos, vai para as células do tecido adiposo, células de gordura, e é usada para a formação de triglicerídeos, um tipo de gordura formada por 3 moléculas de ácidos graxos mais uma molécula de glicerol, lipogênese. Os triglicerídeos são moléculas capazes de armazenar aproximadamente 2 vezes mais energia que os glicogênios, por longos prazos, e sem necessidade de moléculas de água. Gordura é o nome genérico dado a uma cadeia de moléculas de ácidos graxos. Quimicamente, um ácido graxo é uma molécula com átomos de carbono e hidrogênio, que são os componentes principais dos lipídios, gorduras. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. A diferença está no tipo de ligação entre os átomos de carbono na cadeia. Os saturados possuem apenas ligações simples entre os carbonos, e os insaturados contêm pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Existem centenas de moléculas de ácidos graxos diferentes, variando em comprimento de cadeia carbônica e número de ligações duplas. As moléculas de ácidos graxos insaturados não estão saturadas de átomos de hidrogênio, causando dobras na molécula. O ácido graxo saturado mais comum nos seres humanos e na natureza é o ácido palmítico. Encontrado em altas quantidades no óleo de palma, vulgo azeite de dendê, por isso o nome palmítico. Já os ácidos graxos insaturados mais comuns são o ômega 9, ácido oleico, o ômega 6, ácido linoleico, e o ômega 3, ácido alfa-linolênico. Estes são encontrados em fontes como azeite de oliva, abacate, nozes, peixes de águas frias, algas, chia, vegetais verdes, dentre outros. Têm potencial anti-inflamatório e ajudam a reduzir o colesterol LDL e manter o colesterol HDL. O colesterol é um tipo de esteroide, molécula de gordura com 4 cadeias de carbono interligadas, tetracíclico, utilizado na produção das membranas das células. Vários hormônios são derivados do colesterol, como por exemplo o estrogênio, a testosterona, o cortisol, etc. O LDL, lipoproteína de baixa densidade, é uma partícula de colesterol com uma camada externa de proteínas. O LDL transporta o colesterol do fígado para as células. Quando em excesso, pode se tornar maléfico, pois se acumula nas artérias causando entupimento e podendo ocasionar infarto e AVC. O HDL, lipoproteína de alta densidade, é o colesterol bom, uma lipoproteína que remove o excesso de colesterol do sangue e o leva de volta para o fígado para ser eliminado. O HDL protege o coração e previne doenças como infarto e AVC, sendo desejáveis níveis elevados no sangue. Pode ser aumentado com alimentação saudável e exercícios físicos. O lipoedema é uma inflamação do tecido adiposo, com um acúmulo não natural de gordura, inchaço geralmente nas pernas, quadris e braços. Com aumento da sensibilidade e dor, edema. Geralmente causado por características genéticas e alterações no equilíbrio do estrogênio e da progesterona. O lipoedema responde com muita dificuldade à dieta ou exercício. A inflamação bloqueia a lipólise, a quebra da gordura.
Quando a gordura dificulta a circulação e a drenagem linfática, pode evoluir para lipolinfedema, onde o inchaço se estende para as extremidades, como mãos, pés e dedos. As células de gordura, ou adipócitos, em um lipedema multiplicam-se em excesso e aumentam de tamanho de forma descontrolada. Com esse excesso de tamanho e de quantidade, as células ficam mais distantes dos vasos capilares, recebendo menos oxigênio, a chamada hipóxia, e portanto causando sua morte. Com a morte das células adiposas, seus ácidos graxos ficam liberados no tecido adiposo, estimulando o acúmulo de macrófagos. Os macrófagos são células do sistema imunológico que digerem invasores como bactérias e vírus, além de células mortas. Se acumulam nos tecidos desregulados formando inflamações. Liberam proteínas na corrente sanguínea, do tipo citocinas, que podem se tornar inflamatórias, como o TNF-alfa e a IL-6. Quando o corpo detecta algum problema, do tipo um machucado, uma bactéria ou vírus, algum mau funcionamento em algum órgão, a ingestão de alguma toxina, etc., os macrófagos do sistema imunológico produzem TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa. É uma proteína que atua na comunicação celular do sistema imunológico. É contra infecções e câncer, tendo um papel crucial na homeostase e em doenças autoimunes. Mas o excesso de TNF-alfa no corpo causa febre, doenças reumatoides e inflamatórias. O TNF-alfa induz a produção de IL-6, interleucina 6, que promove a regeneração celular. A IL-6 pode ser pró- ou anti-inflamatória, dependendo do contexto e do local onde é produzida no corpo. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins. É controlado pelo eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, o eixo HPA. O cortisol é um estimulante. Ele estimula o fígado a produzir mais glicose, açúcar, e aumenta a resistência à insulina, deixando essa glicose disponível para os músculos, garantindo um suprimento de energia rápido e adequado para o cérebro e os músculos enquanto o indivíduo está ativo. Ao iniciar o dia, as glândulas do cérebro, chamadas hipotálamo e hipófise, liberam hormônios corticotróficos que são recebidos na glândula suprarrenal. Esse é um código dizendo para a suprarrenal produzir cortisol e liberar na corrente sanguínea. Os receptores do hipotálamo e da hipófise ficam medindo a quantidade de cortisol no sangue e, quando está suficiente, param a produção de corticotróficos. Essa parada, por sua vez, é o código para cessar também a produção de cortisol na suprarrenal. Os níveis de cortisol são mais altos quando o indivíduo está acordado, para nos dar energia, e mais baixos enquanto dorme, para permitir o sono, o ciclo sono-vigília. O desequilíbrio acontece quando o cortisol não oscila, ou seja, está sempre alto ou está sempre baixo. O cortisol alto abaixa a imunidade, causa estresse, ansiedade, mau humor, alteração da fome e do peso, etc. Outro hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais é a adrenalina, ou epinefrina. Esse hormônio serve para acionar de forma imediata todas as defesas do corpo no caso de uma repentina situação de alerta ou perigo. Diante de qualquer ameaça, o cérebro envia sinais imediatos para que as glândulas suprarrenais liberem adrenalina na corrente sanguínea rapidamente. Isso desencadeia uma série de medidas no corpo para enfrentar a situação. Exemplos: aumento da respiração, da circulação sanguínea e da pressão arterial acelerando os batimentos cardíacos, aumento do envio de sangue para os músculos e para o cérebro, dilatação da pupila, etc. A adrenalina, quando sobe acima dos níveis basais, aciona a quebra imediata de gordura nas células adiposas que liberam glicerol no sangue, que por consequência aciona o fígado a produzir e liberar glicose no sangue, a gliconeogênese. A gliconeogênese produz glicose sem a utilização de carboidratos, glicídios. Pode utilizar proteína, aminoácido, ou o glicerol da gordura, por exemplo. Faz com que o corpo produza energia mesmo quando em jejum, hipoglicemia, alta atividade física, etc. Moléculas grandes, como carboidratos ou glicídios, lipídios e proteínas, são formadas por moléculas simples,
como glicose, ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente. Anabolismo é o processo de formação de moléculas simples em moléculas maiores, consumindo ATP. Catabolismo é o processo de destruição de moléculas grandes em moléculas simples, liberando ATP. O catabolismo geralmente utiliza moléculas de oxigênio, para fazer a quebra das ligações atômicas e gera resíduos como gás carbônico, CO2, água e ureia, na descarboxilação oxidativa. Por exemplo, na respiração celular, a glicose é quebrada primeiramente em duas moléculas de piruvato, com 3 carbonos, glicólise. Cada piruvato é convertido em acetil-CoA, ou acetila, liberando CO2. Nas mitocôndrias das células, o acetil se junta a moléculas de oxaloacetato, no ciclo de Krebs, liberando ainda mais prótons H. Esses prótons H fazem a fosforilação oxidativa, ou seja, moléculas de ADP, de fosfato de adenosina, se juntam a grupos fosfatos e viram moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, liberando água, HU. Quando o corpo está em jejum, estressado ou fazendo exercício físico, ele precisa resgatar as reservas de gordura para funcionar. No catabolismo da gordura, ou lipídio, o triglicerídeo é quebrado de volta em glicerol, mais 3 ácidos graxos livres, que são transportados de volta para os tecidos do corpo, na lipólise. Nas células de gordura, ou células adiposas, a glicose excedente é quebrada em piruvato e depois em acetil-CoA, gerando energia extra, que é então usada para juntar ácidos graxos livres e transformá-los em triglicerídeos. Assim como a quebra da glicose, a quebra do ácido graxo também libera acetil-CoA, ou acetila, nas mitocôndrias para produzir ATP, através do ciclo de Krebs, a beta-oxidação. Mas enquanto a quebra da glicose gera por volta 32 ATP de energia, a quebra do ácido graxo do tipo palmitato gera 106 ATP, porque tem muito mais energia acumulada por molécula. A insulina impede o catabolismo lipídico. A gordura só é quebrada quando a quantidade de moléculas de insulinas no sangue está baixa. Mesmo se a adrenalina no sangue estiver alta, ainda assim, a insulina alta impede a quebra da gordura. A insulina é o hormônio que regula a quantidade de moléculas de glicose que entra nas centenas de mitocôndrias de cada célula. É uma molécula de proteína, um hormônio peptídico, que é produzida pelas células beta do pâncreas. No núcleo de cada célula de nosso corpo encontra-se o nosso DNA, que por sua vez é formado de genes, moléculas de ácido nucleico. Um desses genes do nosso DNA, o INS, possui um código específico capaz de reproduzir uma molécula da insulina humana. É uma longa e complexa sequência exata de nucleotídeos, A, T, C e G, com 14 kilobits de DNA, ou 14.000 pares de bases nucleotídicas. Um RNA mensageiro, mRNA, faz uma cópia desse gene específico dentro do núcleo de uma célula beta do pâncreas, e leva a cópia desse gene até os ribossomos que ficam no citoplasma dessa célula. Os RNA de transferência, tRNA, buscam os aminoácidos relacionados aos nucleotídeos do gene INS, e sintetizam a molécula de proteína do hormônio da insulina. Somente as células beta das ilhotas de Langerhans que ficam no pâncreas são capazes de copiar o gene INS, porque somente essas células possuem um outro gene ativado de nascença, chamado PDX1, Pancreatic Indiduodenal Homeobox 1, que por sua vez ativa o gene INS, expressão gênica diferencial. A molécula de proteína da insulina produzida dentro dos ribossomos é depois jogada na corrente sanguínea quando está pronta. As demais células do corpo possuem moléculas receptoras de insulina. Quando a insulina chega a uma célula é como um código para ativar as moléculas de proteína GLUT4, que vai para a membrana da célula para receber as moléculas de glicose do sangue. Nas células dos músculos e do fígado, a glicose fica armazenada como glicogênio, glicogênese. Nas células do tecido adiposo, células de gordura, a glicose é convertida em gordura, lipogênese, e nas demais células do corpo, ela é usada para produzir ATP, energia.
Resumindo, quando o indivíduo come, o aparelho digestivo quebra o amida em moléculas de glicose e as joga no sangue. As células beta do pâncreas medem essa quantidade de glicose e, em consequência, produzem e liberam insulina também no sangue. A insulina produzida liga-se ao seu receptor na célula-alvo, músculos, fígado, gordura. Isso por consequência ativa as moléculas GLUT4 que transportam a glicose para dentro da célula-alvo, baixando o nível de glicose do sangue. Por volta de 4 a 6 minutos depois que foi produzida, a molécula de insulina é retirada do sangue pelo fígado e pelos rins, quebrada de volta em aminoácidos e reabsorvida pelo corpo. Em um indivíduo com diabetes tipo 1, esse processo falha porque o sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas. No diabetes tipo 2, o corpo torna-se resistente e a insulina não consegue entrar nas células. Por consequência, a glicose também não entra nas células e ficam acumuladas no sangue. A resistência insulínica pode também acarretar em aumento da gordura visceral, abdominal, e vice-versa. Essa gordura envolve órgãos vitais como coração, fígado e intestino. Essa gordura é metabolicamente ativa e libera substâncias inflamatórias no sangue. É causada por excesso de calorias, sedentarismo e outros fatores, e sua redução envolve dieta saudável, exercícios físicos, controle do estresse e sono adequado. Alta quantidade de insulina no sangue ativa enzimas nas células gordurosas, fazendo-as capturar mais glicose do sangue e acumular mais ácidos graxos, gordura, para si. Orgasmos são contrações musculares com intensificação do fluxo sanguíneo, seguido por um relaxamento profundo. É uma experiência psicofisiológica cujo estado emocional e níveis hormonais influenciam fortemente para sua necessidade e formação. É coordenado pelo sistema nervoso central, e a principal fonte de estímulo orgasmático nas mulheres é o clitóris. Mas várias outras zonas erógenas também auxiliam no processo. Geralmente não precede ejaculação de fluidos, e não precisa necessariamente de penetração ou parceiro para ocorrer. Não deve ser doloroso. Se a dor ocorrer, deve-se procurar ajuda médica. O clitóris possui mais de 8.000 terminações nervosas, o órgão com maior densidade nervosa do corpo humano. Ele aumenta de tamanho com a excitação do orgasmo. Hormônios como estrogênio e testosterona influenciam na intensidade do orgasmo, preparando o corpo para atividades sexuais. Quando sobem os níveis de dopamina no sangue, em geral a libido também sobe. Ao mesmo tempo que, se o cortisol, hormônio do estresse, estiver alto, pode inibir o desejo sexual. Durante o orgasmo, é liberado endorfina no sangue para anestesiar dores, a ocitocina aumenta de 3 a 5 vezes, e se mantém pós-orgasmo para promover a sensação de bem-estar. A serotonina e a prolactina aumentam após o orgasmo e o cortisol baixa, gerando a sensação de saciedade, relaxamento e sono.